O Divino Mestre, após uma cura milagrosa, para se furtar, como costumava fazer, à cólera dos escribas e fariseus, subiu a uma montanha e aí passou toda a noite em contínua oração a seu eterno Pai. Ao alvorecer do dia, Jesus desce a montanha e, ao chegar ao sopé, deparou com uma multidão imensa que o aguardava ansiosa, presa da palavra eloquente do Senhor, que empolgava e fascinava as multidões. Jesus compreendeu aquela multidão e por isso começou a agitar o cruciante problema da felicidade do homem na terra, como prelúdio da felicidade no céu. Começou a agitar o problema da felicidade, que para muitos ainda carece de solução, porque buscam a felicidade avidamente fora da prática do Evangelho, fora da boa nova, da mensagem que Cristo veio trazer à terra. Por isso o Senhor estabelece os 8 princípios fundamentais, básicos, que são a fonte da verdadeira felicidade. O Senhor diz: feliz daquele que é pobre em espírito, porque dele há o reino dos céus. Ora, pobre em espírito não é não indigente, não imbecil, pois muito embora o Senhor amasse os pobres, e foram certamente os pobres o objeto primordial da predileção de Jesus, Ele não permitia a vida eterna ou a felicidade somente pelo fato de ele ser pobre. O Senhor, ao pronunciar estas palavras, pobre em espírito, queria dizer: é aquele que se desprende verdadeira e sinceramente dos bens da terra, mas por um motivo sobrenatural, por amor de Deus. Os que têm plena e dolorosa consciência da sua imperfeição, esses é que são pobres em espírito. Estes pobres em espírito conhecem a sua fraqueza e a sua indigência moral, a sua pobreza moral, e por isso envidam esforços para serem melhores, ao passo que os ricos em espírito, os soberbos, os autossuficientes, esses que se reputam imperfectíveis e consumados em graça, esses não são pobres em espírito. Os pobres em espírito são aqueles que acalentam a lídima esperança de ascender à perfeição, aos páramos da santidade, pois não querem ver esses autossuficientes e soberbos, portanto os orgulhosos em espírito, não querem ver a sua insondável miséria. Portanto, aquele que possuir um coração pobre de materialidades, totalmente desprendido, mas rico de bens sobrenaturais, esse fruirá o reino dos céus, a visão beatífica de Deus. Será feliz já mesmo neste mundo, porque o princípio da infelicidade, para todos nós, a ambição do coração humano, que nunca se satisfaz plenamente com as materialidades. E a razão é porque Deus criou o coração do homem para si e fê-lo, marcou com a ânsia da divindade, e por isso o homem não se satisfaz neste mundo. Nem todo o mundo bastaria para saciar o coração do homem. E eis a agitação do espírito, a infelicidade que sempre nos há de perseguir, até que o nosso coração tenda para Deus como objeto primário do nosso amor. Ao que eloquentemente nos dizia Santo Agostinho: Senhor, fizeste-me para ti, e eu estarei sempre inquieto e irrequieto enquanto o meu coração não descansar em ti. Portanto, primeiro princípio de felicidade: aquele que vivendo no mundo
e não sendo do mundo, usa das coisas do mundo somente para usar de justiça social para com todos os seus irmãos, e vive completamente desapegado de todas as bagatelas. É pobre em espírito aquele que, ao chegar o momento culminante da morte, vê a morte à luz da fé, encara a morte apenas como um chamamento de Deus para o fruir, para o gozar eternamente. Continua o Senhor: felizes os mansos, porque eles possuirão a terra. A terra, em linguagem bíblica, é a Jerusalém celeste, é o céu. O manso, segundo a mente do Senhor, é aquele que suporta os maus e não corresponde, como diz São Paulo, ao mal com o mal. O manso é aquele que suporta a si próprio, que muitas vezes é tarefa bastante difícil e ingrata. O manso é o que se vence a si mesmo numa luta sem tréguas contra as suas paixões que vivem adormecidas na sua alma. Estes que se dominam são felizes, porque possuem a serenidade de espírito e os louros da vitória sobre si mesmos. Possuirão a terra, o céu. Terceiro princípio: felizes os que choram, porque serão consolados. Os que choram o bem que podiam ter feito e não fizeram. Os que choram o mal que fizeram. Os que têm repugnância por si e piedade pelos outros. Que são exigentes consigo próprios e indulgentes para com os outros. Estes apressam com as suas lágrimas de arrependimento o momento da conversão e do arrependimento, e são felizes, porque as lágrimas brotadas de um coração contrito não dão margens a hipocrisias nem a fingimentos, mas são radiante prelúdio de felicidade. Quarto princípio: felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Jesus não se refere à justiça dos homens, não à obediência às suas leis, mas àquela justiça que diviniza o homem, aquela justiça que é o estado de graça, que é a amizade contínua e perene com Deus Nosso Senhor. É aquela graça santificante que o homem deve intermear a cada momento com Deus, com Cristo, como nos concedeu, nos outorgou no alto do Calvário. Esse que tem fome e sede de justiça será consolado se procurar a graça do Senhor. Os que têm desejo vivamente desta justiça serão saciados e por isso serão felizes. A felicidade do homem neste mundo está na tranquilidade e serenidade de espírito, que são filhas da graça de Deus. Quinto princípio: felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Jesus coloca a felicidade na caridade, no amor de Deus e do próximo, e afirma peremptoriamente que a caridade de Deus para conosco será a medida da nossa caridade para com o nosso semelhante. O amor é a medida para o perdão. Foi Cristo que disse a Madalena arrependida: porque tu muito amaste, tudo será perdoado. E Cristo perdoou-lhe tudo, porque ela ama muito. Felizes, portanto, os que usam da misericórdia para com o seu semelhante. Esses já podem aurir neste mundo as delícias da felicidade, que é panágio da caridade. Felizes os limpos do coração, porque esses verão a Deus. Limpos do coração, segundo a mente de Jesus, são os que só aspiram ardentemente à perfeição e por isso despojam o seu coração de loucos desejos, de ambições volúpias
E por isso, despojem o coração de tudo aquilo que possa agarrar-se ao mundo, ou agarrá-los ao mundo. Só isto distancia estas volúpias, ambições, desejos, distanciam cada vez mais o homem de Deus. Sétimo princípio. Felizes os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Pacífico é aquele que leva o bem onde existe o mal. Um apóstolo, o pacífico. O que faz guerra à guerra. O obreiro da paz e da concórdia. Quando os homens forem pacíficos, quando os homens usarem dos seus tempos livres para fazer apostolado, não só pelo testemunho das suas ações, da sua vida, mas pelo testemunho também da sua palavra, do seu sacrifício, da sua oração, dos seus contatos sociais, quando os homens forem verdadeiramente apóstolos, serão pacíficos. As guerras desaparecerão da face da terra e serão chamados verdadeiramente filhos de Deus. Oitavo princípio de felicidade. Diz o Senhor: felizes os que sofrem injúrias e perseguições por amor de mim. Exultai, porque a vossa recompensa é grande no céu. Jesus vê-nos que os seus apóstolos e imitadores não só hão de ser torturados cruelmente no corpo, mas também na alma, pelo insulto e pela calúnia, que é a pior arma forjada nos laboratórios da maldade humana. Por isso promete o céu, porque o insulto para os que sofrem por Cristo é a consagração da sua bondade, da sua perfeição. E as tropeças que os impuros arremessam arteiramente é a sólida garantia de pureza. Consequentemente, as bem-aventuranças dizem que a felicidade consiste na infelicidade, a saciedade na fome e o prazer na insatisfação. As bem-aventuranças parecem-nos contradições, paradoxos, que não chegamos a compreender, mas são verdades de fato, que se impõem à nossa inteligência para podermos atingir a felicidade, que é a pertença dos santos. Dá-nos as bem-aventuranças, esses 8 princípios, uma garantia de que o homem se pode elevar acima de si próprio e ser um santo, ser mais do que um homem, ser um santo. Façamos assim, pautemos a nossa vida pelas bem-aventuranças, para que elas não sejam letra morta, simples murmúrio, mas esperança iminente, vida vivida por todos os homens.